Olá pessoal, este vídeo é a continuação do vídeo anterior, onde eu vou abordar a história do mito do bom selvagem, que muito é atribuído a Jean-Jacques Rousseau. Aquela frase que todos os indivíduos nascem bons, mas é a sociedade que corrompe. Esta frase é atrelada sim a Jean-Jacques Rousseau, mas no vídeo anterior eu vou fazer uma retrospectiva de outros personagens que já defendiam uma mentalidade semelhante. Depois da abordagem do mito do bom selvagem, iremos agora para o assunto da guerra. Até que ponto a guerra ela é algo necessária para a evolução humana? Logo após a vinheta. É interessante nessas feiras de livros que nos primeiros dias os livros mantêm um preço e algumas estantes têm a tendência de reduzir os valores na parte final da feira, nos dias finais. E isso leva os apressados a gastarem a sua grana nos primeiros dias e deixarem. E quando chegar no último dia, praticamente, às vezes não tem mais dinheiro, mas geralmente são nos últimos dias que aparecem as valiosas promoções. E assim aconteceu. Eu fui a uma feira do livro e lá sempre os livros que estão na alta, né, eles colocam logo na frente, as estantes principais ficam ali em pontos estratégicos. E dessa vez eu fui um pouquinho esperto. Deixei para comprar livros nos 2 últimos dias de feira. E passeando ali por entre os corredores, passeando pelos corredores, eu me deparo com uma estantezinha simples. E lá estava um bloco de livros e assim, promoção de 5 a 10 reais. Eu encontro esse livro. Um livro que não é conhecido, não é best-seller, longe disso. Mas é um livro que, ao lê-lo, ele me trouxe preciosas informações. A Lógica do Destino Humano, não zero. Escritor Robert Wright. Eu olhei para esse livro e falei, cara, esse livro aqui é interessante. Diferente de tudo que eu já tinha lido e altamente aconselhável. Esse autor aqui, ele é um jornalista com especialização em antropologia e neste livro ele aborda teorias. Algumas teorias que às vezes, quase sempre, a gente não vê nas faculdades. E uma dessas reflexões que esse livro traz me fez rever aquela frase de Jean-Jacques Rousseau, que o homem naturalmente é bom e é a sociedade que o corrompe. Ou seja, sempre externando os seus problemas à sociedade, a culpa é externa, exterior ao indivíduo, e o indivíduo naturalmente é bom. E como foi passado na aula anterior, onde eu falo sobre o mito do bom selvagem, a idealização dos povos nativos, que não se restringe apenas a Jean-Jacques Rousseau, mas a personagens antes dele. E tem um capítulo, que é o capítulo 5, que é intitulado da seguinte maneira: Guerra, para que ela serve? Eu fiquei curioso, fui ler o livro, li o livro todo e me atentei aqui, me concentrei para esse título. Guerra, para que ela serve?
E logo na página 64, tem uma frase de William James. Se pensarmos em quantas coisas, além de fronteiras entre estados, as guerras da história decidiram, temos de sentir um respeitoso assombro. A despeito de todos os homens, os horrores, nossa verdadeira civilização, tão boa quanto ruim, teve as guerras passadas como condição determinante. Então, aqui isso me chamou a atenção, né? A guerra foi condição determinante desde que o homem é homem, desde a gênese da história humana. Isso me fez refletir que o mito do bom selvagem tem os seus defeitos. Sobre as implicações do mito na percepção do outro, está na aula anterior, que eu falo a história do mito do bom selvagem. Na parte final eu vou me concentrar nesses problemas que são gerados através da idealização do outro e a depreciação da própria cultura. Então, Jean-Jacques Rousseau, ele fundamenta praticamente quase toda a narrativa do século XX, XIX, XX. Vai aí marxismo, vai aí romantismo e talvez outras ideologias também, de que o homem, ele é naturalmente bom, ele é romantizado e há uma estrutura social que o corrompe. E Jean-Jacques Rousseau nunca é questionado, observe isso, ele não é questionado se tem algumas problemáticas, se realmente toda a contribuição dele filosófica vem de premissas lógicas, se as percepções, os estudos que ele fez na Ásia, com algumas tribos, foi realmente daquela forma, se ele foi fiel ao que ele presenciou. Então, logo na página 64, é citado um pintor chamado Paul Gauguin. Vou pronunciar Paul Gauguin. Não sei como se escreve, como se pronuncia. Pronúncia bem complicada. Então, Paul Gauguin, ele pintou uma ilha, que é a ilha de Tahiti, com uma paisagem exuberante e os nativos em estado de inocência. E isso chamou-me a atenção, porque geralmente esses nativos, eles são retratados como inocentes, como pessoas sem malícia. E esta percepção vem de Cristóvão Colombo. Na aula anterior eu explico um pouquinho com mais detalhes. Vem de outros viajantes, que na verdade não começa na Idade Moderna, mas esse mito ele ganha força na Idade Moderna. E então eu tive o conhecimento de um antropólogo chamado Lawrence Kelly, que é este aqui. Ele escreveu o livro A Guerra Antes da Civilização. Altamente recomendável. Antes da civilização, os indivíduos não viviam em estado de pureza, de inocência, como defendia o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Mas a condição primária do ser humano, até mesmo antes da formação das tribos, chefias, formação dos estados, das civilizações, o ser humano, o homem, sempre teve na guerra a sua forma de se estruturar, de crescer, de evoluir, etc. É por isso que o livro tem o título Soma Não Zero. Devido a isso. Porque o que é soma não zero? Os contatos humanos são duas somas. Uma cultura vem, a outra cultura vem.
e se encontram. Muitas vezes uma cultura tem uma estrutura mais complexa, uma civilização pode ter uma estrutura mais complexa, pode ter uma organização mais engenhosa, mais formada, mas quando se depara com outra cultura, independente se ela está no mesmo nível tecnologicamente, está ou não está no mesmo nível tecnologicamente, questões de artefatos, questões de descobertas, de engenhosidade, não interessa. Todos os encontros de duas somas produzem um produto, produzem um resultado que é não zero. O que é o zero? Zero é o nada. Ou seja, o resultado é lucrativo para ambos os lados. E a guerra é um grande mecanismo para esse encontro, para esta soma não ser zero, e sim ser não zero. Essa é a teoria do Robert Wright, que ele aborda neste livro. E o interessante é que Robert Wright ele vai citar que Jean-Jacques Rousseau viajou para o Tahiti e lá ele fez um estudo dos nativos locais, nativos. E nesta explicação de Robert Wright, ele cita o antropólogo Laurent Kelly, de que Jean-Jacques Rousseau esteve lá presente, estudou os hábitos, os costumes, fez as suas observações. Todavia, Jean-Jacques Rousseau não foi fiel àquilo que ele observou. Quando ele vai escrever, ele procura adequar toda a realidade vivida à sua teoria do homem naturalmente bom. E tanto Laurence Kelly e Robert, na verdade o Robert, comentando Laurence Kelly, fala que essa tribo, esses nativos que viviam na ilha do Tahiti, eles tinham um hábito de, na guerra, ao pegar um guerreiro, um rival, capturar um rival, esfaqueá-lo, abri-lo, arrancar a pele, colocava a pele para secar e transformava em um casaco,